Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Número 2. Delicadeza de alma. Um dia, um desses pequenos acusou o outro de ter dito algumas palavras pouco decentes. Pronto, estamos a falar aqui no último vídeo, eu partilhei convosco que Lúcia, por vezes, tinha que estar com as crianças dos vizinhos, que por vezes os pais não tinham com quem deixar, e deixavam na casa de Lúcia. E Lúcia muitas vezes tinha que tomar conta deles, pronto, para eles brincar e não cair no poço e estar ali guardados. Então, quando ela fala desses pequenos, está a dizer que teve um dia que um desses pequenos, dessas crianças, acusou o outro de dizer algumas palavras pouco decentes. Então, continuando. Minha mãe repreendeu com toda a severidade, dizendo que aquelas coisas feias não se diziam, que era pecado e que o menino Jesus se desgostava e mandava para o inferno os que faziam pecados, se não se confessavam. A pequenina que está a dizer, a pequenina, a Jacinta, não esqueceu a lição. No primeiro dia que encontrou a dita reunião de crianças, disse: hoje a tua mãe não te deixa ir? Não. Então eu vou para o meu pátio com o Francisco. E por que não ficas aqui? Minha mãe não quer que quando estiverem estes aqui ficamos. Disse que fôssemos para o nosso pátio brincar. Não quer que aprenda essas coisas feias que são pecados e das que o menino Jesus não gosta. Depois disse-me baixinho ao ouvido: se tua mãe te deixar, vens cá ter a minha casa? Sim, então vai pedir-lhe. E tomando a mão do irmão, lá foi para a sua casa. Como já disse, um dos seus jogos escolhidos era o das prendas. Como Vossa Excelência e Reverendíssima de certo sabe, que quem ganha manda ao que perde fazer uma coisa qualquer que lhe parecer. Ela gostava de mandar correr atrás das borboletas até apanhar uma e levar-lhe. Outras vezes mandava procurar uma flor qualquer que ela escolhia. Um dia jogávamos isto em casa de meus pais e tocou-me a mim mandá-la a ela. Meu irmão estava sentado a escrever junto de uma mesa. Mandei então dar-lhe um abraço e um beijo, mas ela respondeu: isso não, manda-me outra coisa, porque não me mandas beijar aquele Nosso Senhor que está aí. Era um crucifixo que havia pendurado na parede. Pois sim, respondi. Sobes acima de uma cadeira, traz-lo para aqui e de joelhos dá-lhe 3 abraços e 3 beijos. Beijos, um pelo Francisco, outro por mim e outro por ti. A Nosso Senhor dou todos quanto quiseres. Isso disse a Francisco, disse a Jacinta. E correu a buscar o crucifixo, beijou-o e abraçou-o com tanta devoção que nunca mais me esqueceu aquela lição. Depois olha com atenção para Nosso Senhor e pergunta: por que está Nosso Senhor assim pregado numa cruz? E eu respondi: porque morreu por nós. Conta-me como foi. Então, estamos a ver aqui, vou parar agora um bocadinho a leitura. Eu acho que essa leitura faz-nos pensar em muitas coisas. Para já, o cuidado que
a mãe de Lúcia, mesmo a tomar conta das crianças e dos filhos dos vizinhos, tinham cuidado de que as crianças não dissessem, como se diz hoje em dia, asneiras ou coisas que não se devem dizer. Hoje pode parecer isto algo que as pessoas acham que é preciso dar liberdade às crianças para falar tudo o que quiserem, essas coisas todas. Mas naquele tempo havia um cuidado para que as coisas más, que sempre são coisas más, por mais rendas que se coloque à volta das coisas que são más, continuam sendo más. E na boca das crianças, mais ainda se tornam más, porque elas muitas vezes estão a dizer, estão a repetir, sem saberem o que estão a dizer. Nós adultos sabemos exatamente o que estamos a dizer quando falamos certas coisas. As crianças podem repetir e não saberem, nem imaginarem a amplitude daquelas palavras. E por isso, e por não conhecerem, mais devemos nós adultos fazê-las ver que isso e aquilo não é bom dizer-se. Porque nós adultos já temos consciência de muitas coisas que as crianças ainda não têm. É uma questão de ensinar. Ninguém nasce ensinado, diziam os antigos. Estamos sempre a aprender. E estamos sempre mesmo a aprender. Por isso precisamos que alguém nos ensine, que alguém nos diga, olha, isto não é bom dizer, porque isto significa isto, e claro que deve-se por vezes ter o cuidado, conforme a idade da criança, e dizer-se, olha, isso não se deve dizer, porque isto é... Naquela altura dizia-se muito isto ofende muito a Nosso Senhor. Não digas isso, senão vais para o inferno. E muitas vezes isto resultava, porque as pessoas tinham ainda aquele temor do Senhor, que hoje em dia parece que foi-se esquecendo. O temor a Deus, que nos ajuda a sermos cada vez mais católicos. Porque se acreditamos que há um céu, também devemos acreditar que há um inferno. E por isso, se algumas pessoas merecem o céu, outras, pelas suas ações, irão para o inferno. A mensagem de Fátima, as aparições de Nossa Senhora, vão dizer e vão lembrar essas crianças exatamente isso. Quando ela vai aparecer, dar-lhes o primeiro segredo, fala exatamente do inferno. O primeiro segredo de Fátima fala exatamente do inferno. E acho que, porquê? Porque as pessoas já estavam a esquecer dessas realidades. Que existe inferno. Não existe só o céu. Não vão todos para o céu, mesmo que façam todas as neiras do mundo. Porque Deus é Pai, realmente Deus é Pai, mas também é justo. E nós não gostamos de injustiça. Por vezes, quando alguém nos faz alguma coisa, nós vamos a tribunal e queremos justiça. Porque o ser humano não a suporta a injustiça. O ser humano que ainda tem certa consciência da vida não suporta a injustiça. E se o ser humano, com todas as suas fragilidades, não suporta a injustiça, Deus, que é perfeitíssimo, vai querer e quer a justiça. Então é uma questão de justiça, que o mal seja punido e o bem seja premiado. E há bem, e há sempre um grande abismo entre o bem e o mal. Não adianta que nós façamos desenhos e possamos colorir o mal, ele vai ser sempre mau.
E então havia esse cuidado naquele tempo de que as crianças não repetissem asneiras que às vezes pudessem ouvir na rua e então ensinassem as outras essas asneiras. E quanto isso nos falta nos tempos de hoje. Não só apenas para as crianças, mesmo nós adultos, que possamos dizer asneiras acerca até mesmo da fé católica. Às vezes não sabemos nem mesmo a fé, os dogmas, e dizemos às vezes certas asneiras que são contra mesmo a nossa fé católica. E devia haver consciência ao nosso redor que dissesse: olha, não digas isso, porque isso atenta contra a dignidade de Jesus, de Maria, de Deus. Mas às vezes nós falando assim, muitas pessoas se sentem indignadas, que não querem ser repreendidas. As pessoas hoje em dia, por vezes, ficam logo melindradas quando nós chamamos a atenção. E chamar a atenção para coisas que nos ajudam a evitar o pecado. Porque se nós estamos a repetir certas coisas que ofendem a Deus, nós na verdade estamos também a nos condenar. Então há uma caridade que alguém nos diga: olha, não faças isso, porque isso atenta contra Deus, contra Nossa Senhora, não faças isso, porque não estás a fazer mal só às pessoas que estão a ouvir-te, porque estás a divulgar coisas que não são verdade, coisas que atentam contra Deus, mas também estás a fazer mal a ti próprio, porque estás a galgar o caminho que te leva ao inferno. Então é uma caridade que alguém nos repreenda, que alguém nos diga que isto e aquilo não está bem. E especialmente entre os pais dizerem aos seus filhos. Um adulto estar a falar com as crianças: olha, não façam isso, porque isso é mau. Existe mal e bem, não podemos ultrapassar isso. E a Jacinta, apesar de seu feitio, da sua personalidade que nós vimos no vídeo anterior, os pais já começaram a lhe dizer: não andes com aquele e este e aquele, porque eles estão com aqueles dizeres que não é bom ouvir. Lá está. Nem é bom ouvir, nem é bom para os nossos ouvidos ouvirmos coisas más, quanto mais fazê-las. E então Jacinta, já nessa altura, tinha um grande amor por Jesus. E ela preferia beijar e abraçar o crucificado, a cruz, do que outros abraços, outros beijos. Manda-me beijar a cruz. E depois ela começou a ter consciência de que naquela cruz havia Jesus. E porque é que ele está pregado na cruz? Sabe, eu posso partilhar convosco o seguinte: quando nós começamos a enveredar pelos caminhos do bem, é como se fosse um novelo que nós vamos desenrolando cada vez mais, e é um caminhar, vamos dizer assim, um caminhar para bem chama outros bens espirituais, mais bens espirituais. E como Jacinta já estava a ser educada nos bens espirituais pelos seus pais, ela já estava a ter vontade de conhecer mais a Jesus, que é o sumo bem. Jesus Cristo é o Deus encarnado, o nosso sumo bem, aquele que veio ao mundo e deu a vida por nós. Então ela já estava a ter consciência do que era o sofrimento de Cristo na cruz. E por que ele sofreu tanto? Sofreu por nós, diz a Lúcia. E às vezes me pergunto quantos pais hoje em dia dizem para os seus filhos: olha naquela cruz, ele sofreu por nós.
Hoje em dia já estão cada vez mais, já são poucas as casas que têm uma cruz à frente, que pelo menos os habitantes da casa possam olhar algumas vezes ao dia e olhar e rezar. Quantas vezes nós rezamos a Deus? Se achamos que Deus é tão importante para nós, quantas vezes rezamos e falamos com Ele ao dia? Quantas vezes olhamos para o crucifixo e ajoelhamos-nos a rezar? Se Deus é tão importante, como dizes, quantas vezes estás diante do sacrário em adoração? Quantas vezes na tua casa, no teu silêncio, nas tuas tarefas, tu dizes o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória? Quanto mais amamos alguém, mais queremos estar na presença dessa pessoa. E Deus é a mesma coisa. Quanto mais amamos a Deus, mais queremos estar com Deus. E quanto mais ensinamos as crianças e as pessoas com quem convivemos que devemos amar e respeitar a Deus, mais desejamos estar com Ele e sentir a paz que só Deus nos dá. Convido a todos a lerem este texto que está disponível online no site do Santuário de Fátima, das Memórias da Irmã Lúcia. Eu estou por acaso a ler diretamente do livro que tenho aqui, de uma edição, mas quem não tiver o livro pode baixar. Estou ainda na primeira memória. Convido a todos a seguir também nesta leitura e também refletir para si próprio o que ela significa, porque cada um de nós tem a sua própria realidade. Tenho certeza que esta candura da Jacinta em querer amar e beijar Nosso Senhor na cruz faz-nos arrepiar, faz-nos pensar, faz-nos perguntar mas realmente quanto amas a Jesus? Quanto amas a Jesus? Se amas a Jesus, então foge do pecado, foge do mal, foge daquilo que ofende a Nosso Senhor e a Deus. Foge de tudo que te faz pecar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.